Bem, então, nessa aula nós vamos estudar a intervenção estatal na propriedade privada e no domínio econômico. Para tratar sobre esse tema, é importante que eu veja com vocês algumas situações. A primeira delas é, eu sempre tenho que estar lembrando que vocês são alunos do curso de graduação em administração pública e não no direito. Por quê? Porque quando nós analisamos a situação da intervenção estatal na propriedade privada, os estudantes de direito, nós já temos um embasamento do direito civil. No direito civil, existe um ramo do direito civil chamado direito das coisas, onde ele fala exatamente como é que se desenvolve o direito de uma pessoa em relação aos objetos que os cercam. E esses objetos que nos cercam, nós chamamos de coisas, né? E, dentre essas coisas, nós temos os famosos bens. E esses bens ou esses objetos, eles podem ser bens materiais ou imateriais. E aí, o que é que significa? O bem material é aquele que tem uma existência corpórea. Então, no plano físico, no plano material, você consegue. Por exemplo, o seu celular. O seu celular, ele é material. Você consegue pegar no seu celular. Mas, por exemplo, a internet. Você consegue pegar na internet? Não. Não. Então, a internet seria imaterial. Quando você fala a honra de uma pessoa, todos nós temos a honra, né? E aí, quando você fala a honra de uma pessoa, o que é que acontece? Você consegue pegar na honra? Não. Não consegue. Mas você sabe que ela existe. Sim. A honra, a boa fama das pessoas. Então, por isso que o bem, muitas vezes, a gente é levado a pensar no bem somente em objetos. Mas a gente tem que entender que os objetos, eles podem ser materiais ou imateriais. Ou também corpóreos ou incorpóreos. E nós também podemos chamar esses bens de coisas, né? Então, por isso que existe foi feito todo um estudo a respeito desses objetos que nós encontramos ao nosso redor. E aí, esses objetos, nós podemos chamar eles de coisa, nós podemos chamar eles de bens. Pois bem, então, o direito, ele faz essa análise de como é a existência desses objetos, né? Para que a gente consiga entender melhor esses objetos, consequentemente esses bens, como também a relação que o ser humano pode ter com esses objetos. E aí surgem direitos específicos do ser humano em relação aos objetos. Aí nós temos o quê? Nós temos, nesse direito das coisas, nós temos 3 direitos específicos que vão tratar da relação do ser humano com o objeto: a posse, a propriedade e o domínio. Posse, propriedade e domínio. Professor, obrigatoriamente a posse e propriedade são a mesma coisa? Não. Ah, posse e domínio é a mesma coisa? Não. Propriedade e domínio são a mesma coisa? Não. São 3 termos diferentes, onde eles apresentam relações diferentes entre a pessoa e os seus objetos, certo? E os objetos que o cercam. O que é a posse? A posse é quando você detém o objeto materialmente. E aí você pode fazer dele tudo aquilo que você almeja e que não contraria, ou que onde você poderia fazer com ele tudo aquilo que você quiser. O ideal seria que você fizesse tudo aquilo que seria aceito pelo Estado. Mas pode também ser feito coisas que o Estado não aceita, né? Que seria o famoso ilícito. Então a posse é isso, é quando você tem um bem sob o seu objeto. Ao passo que a propriedade é quando você pode dizer que você é dono desse objeto. Então, quando você diz
Você fala em propriedade é quando você é dono. A posse é quando você pode exercer a sua vontade sobre esse determinado objeto. Tá certo? Então, você pode exatamente dizer essas situações. Então, a posse é quando você tem um objeto e você pode usar esse objeto de acordo com a sua vontade. E a propriedade é quando você pode dizer que você é dono do objeto. Tá certo? Então tem essa diferença. Ah, mas somente o dono é que tem a posse? Não. Exemplo. Quando vocês estão na universidade, longe de casa, os bens que você tem em casa estão sob a sua posse naquele momento? Não. Mas eles fazem parte da sua propriedade. Você é dono deles, mas não pode fazer deles o que você quiser. Como também uma pessoa que tenha 3 ou 4 casas. Ah, ele pode ser proprietário dessas 3 ou 4 casas. Mas você precisa de quantas para morar? Somente uma. Então, você tem a propriedade sobre as 4, mas a posse mesmo, a utilização, você pode estar fazendo somente de uma. Ah, professor, e as outras 3? As outras 3 você pode pegar empregados seus para tomarem conta dessas casas, ou você pode alugar, ou seja, você repassa a posse para uma outra pessoa para que ela te remunere por estar utilizando a posse daquele teu determinado bem. Então, por isso você tem a diferença entre a posse e a propriedade. E o domínio? O domínio é quando você consegue conjugar posse e propriedade. Então, quando você tem a propriedade de uma coisa e você exerce a sua vontade sobre essa coisa, ela está sob a sua ação física, e você submete ela à sua ação física, aí você também tem a posse. Então, quando você tem as duas coisas, a posse e a propriedade, você tem o domínio, aquilo que nós chamamos de domínio. Então, como eu mostrei para vocês, são 3 direitos que você tem se relacionando com os objetos que eles cercam, mas eles representam situações distintas. O domínio quer dizer que você tem as duas coisas, os outros 2 direitos, a posse e a propriedade. A posse é só que você está com a coisa e você consegue submetê-la à sua vontade, e a propriedade só simplesmente diz que você é formalmente o dono daquele determinado objeto. Tá certo? Para você ler a propriedade, você vai ler de maneira diferente. Quando esse objeto ele é corpóreo, aliás, perdão, quando esse determinado objeto que você tem, se ele é considerado bem móvel ou imóvel, tá certo? Então você vai ter exatamente essa correlação. A outra, então, do domínio, quando você fala domínio, o que é que você pode fazer com a coisa? Usar, usufruir e dispor. Mas vejam aí no apontamento que eu coloquei abusar. Por quê? A ideia antigamente, para quem tinha domínio dos objetos, ou seja, quem tinha a posse e a propriedade dos objetos, era que a pessoa podia usar, usufruir e abusar. E aí eu explico. O que é que, na visão de vocês, significaria usar, pessoal? O que é que vocês acham que seria usar? Usar é quando você pega o próprio objeto e consegue benefícios com ele. Por exemplo, quando você escreve na sua caneta, você está utilizando a sua caneta. Quando você está mandando mensagem, você está usando ou utilizando o seu smartphone. Quando você pega um carro, o seu carro, e se desloca com ele, você está usando o seu carro. Então, isso é que significa o usar. O que é usufruir? Usufruir é quando você está conseguindo benesses daquele determinado bem que você tem e não obrigatoriamente você está usando ele. Professor, como assim? Eu posso conseguir benesses dos meus bens sem estar utilizando? Pode. Se você aluga o seu carro, esse carro está sendo utilizado mais por outra pessoa. Mas em troca dessa utilização, desse uso, o que é que você está fazendo? Você está recebendo valor em dinheiro. Então isso é usufruir. É você conseguir benefícios, mesmo você não utilizando o bem. Você consegue algum tipo de benefício. Então você está usufruindo.
Quando você coloca, você faz investimentos financeiros, ou seja, você pega o seu dinheiro e faz determinados investimentos. Vai ter de tal em tal período, aquele determinado dinheiro, ele vai ter uma remuneração, ou seja, você vai usufruir, ele está gerando frutos. Então você está usufruindo, mesmo que você não esteja utilizando o seu dinheiro. Então, isso seria a ideia de usufruir. E depois nós chegamos nas ideias de abusar e dispor. Antigamente a ideia era de abusar. Abusar por quê? Ora, se é meu, eu faço dele o que eu quiser. Inclusive eu posso destruir. Eu posso não utilizar e eu também posso destruir. Essa era a ideia do direito romano. Então, se você fizer um estudo sobre o direito das coisas, você vai ver que a origem desse direito das coisas, ele começa lá no direito romano, ou seja, no direito pensado na época do Império Romano. Mas a sociedade humana, ela se manteve ou ela se aprimorou? Ou seja, ela teve mudanças com o decorrer do tempo. O que é que vocês acham? Muito bem. Ela sofreu mudanças. Então, percebeu-se o seguinte: esses bens é todo mundo que tem acesso ou às vezes somente uma parcela da sociedade tem acesso a esses bens? Muito bem. Então, muitas das vezes, somente uma parcela da sociedade tem acesso àquele determinado bem. Então, isso daí complica. Por quê? Quem tem um bem, então, ele pode abusar desse bem? Então, passou-se a reanalisar esse direito de abusar do bem. Da pessoa que tinha o domínio, o direito que a pessoa tem de abusar do bem. E aí, quando passou-se a analisar esse direito de abusar, descobriu-se a função social da propriedade. Embora a propriedade pertença a uma pessoa, daí ela se chama propriedade privada, ou seja, ela está submetida a um indivíduo, ou simplesmente a alguns indivíduos, mas não a todos. Então, quando você percebe essa propriedade privada, você também vai perceber essa outra circunstância, que você não pode mais abusar, porque tem pessoas que precisariam daquela determinada propriedade, que estariam dispostas a utilizar ou usufruir daquela propriedade e não tiveram acesso. Então, por isso que ela tem uma função social, ou seja, a propriedade, tá certo que ela é sua, mas ela também não pode ficar parada, porque tem várias pessoas que poderiam utilizá-la, como também ela não pode ser destruída. Porque se você não quer, então dê para outra pessoa. Você faça uma doação. Por quê? Porque o que a gente tem que perceber é aquilo que nós temos, a gente tem que utilizar. Se a gente não consegue utilizar, então que a gente negocie. Então, por isso que veio para essa ideia do dispor. Então, o ideal é que você utilize ou que você usufrua. Mas se você não tiver em condições de usar ou usufruir daquele bem, o ideal é que você faça é que aquele bem deveria ser utilizado para trazer benefício para o ser humano ou para gerar riqueza para a sociedade. Então, por isso, você faça a disposição. E o que é essa disposição? É a negociação, que você negocia esse bem. Aí o negociar pode ser uma compra e venda, pode ser um aluguel, pode ser uma doação. Então, que você disponha, que você dê uma destinação a esse seu bem. Se você não pode utilizar, que você dê uma destinação para ele. Por quê? O que não pode é que aquele determinado bem ele fique parado. Por quê? Porque hoje em dia, por várias pessoas não terem a oportunidade de ter os bens, você precisa saber que todos os bens eles estão submetidos à função social da propriedade. Entendido isso daqui? Sim. Ótimo. Então, uma vez que a gente entende esses direitos básicos, que são o direito das coisas, a gente tem que entender o que é uma propriedade privada, né? Então, é você delimitar um determinado bem e dizer que aquele bem, ele não pode ser utilizado por todos. Ele vai ser utilizado por um indivíduo ou alguns indivíduos.
Ah, professor, a propriedade privada não é sempre somente um indivíduo. Não, ele pode ser utilizado por um ou alguns indivíduos. Ele está sobre a propriedade, ele pertence a um ou um conjunto de indivíduos que vão poder utilizá-los. É diferente do bem público. Por quê? Porque o bem público ele é de quem? Ele é de todos. Por isso que ele tem o nome de bem público. Né? Agora, a utilização dele é que pode ser diferenciada. Mas aí, quando vocês estudaram os bens públicos, vocês já viram isso. As utilizações diferentes que aquele determinado bem pode ter. Inclusive, para aqueles que não viram, a gente tem um vídeo que fala somente sobre os bens públicos, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso canal, no Entenda Direito, lá no YouTube, tá bom? Mas voltando. Então, nós temos o bem público e a propriedade privada. Uma pessoa, ela podia ter a ideia de dizer, de pensar, então a propriedade privada só pode ser utilizada pela pessoa ou pelo conjunto de pessoas que são seus donos. Só pode ser utilizado por eles e ninguém mais. O bem público não, pode ser utilizado por todos. Aí você se equivocou, porque nós temos formas de utilização diferentes dos bens públicos e na propriedade privada, ela está dentro do Estado. E quem é que manda no Estado? O próprio Estado. Então, o Estado é que estabelece como os donos eles podem fazer a utilização, o usufruto e a disposição dos seus objetos, dos seus bens. Então, por isso que o Estado ele pode interferir na propriedade privada. Ele pode fazer intervenções na propriedade privada. Professor, mas como assim? Isso daí não é um contrassenso? Não. Lembre-se que uma das funções primordiais do Estado, qual é? É gerenciar a sociedade. Ou seja, fazer o gerenciamento de toda a sociedade, sem exceção. Então, nesse gerenciamento da sociedade, o Estado ele é chamado exatamente a vir e administrar também a vida das pessoas. Mas não ele vai administrar completamente, mas ele vai dar nortes do que é que as pessoas podem, do que é que as pessoas não podem fazer, inclusive em relação às suas propriedades. E aí você tem, por exemplo, no campo, se uma pessoa tem uma propriedade no campo que ela não utiliza, essa propriedade ela pode ser o quê? Desapropriada. Por quê? Porque ainda existem pessoas que estão no campo e querem uma propriedade para poderem produzir também. Então, aquela que tem a propriedade no campo, mas não utiliza, ela pode sofrer uma desapropriação, chamada desapropriação para a reforma agrária, e depois aquela propriedade ela ser dividida e entregue a essas outras pessoas que querem trabalhar, só estão esperando por uma oportunidade. Então, você percebe que essa propriedade, como ela não tem mais essa conotação de abusar, como tem essa questão da função social da propriedade, é o motivo do Estado ele fazer as intervenções que ele achar necessárias dentro da propriedade, ou seja, dentro daquilo que pertence aos particulares. E aí eu colocaria para vocês revisitarem ou revisarem a ciência política quando você tem lá a relação do Estado com o seu território, né? Onde o território do Estado, no primeiro momento, ele foi considerado como se fosse um bem, um objeto, e essa relação do Estado com o seu território ela foi evoluindo, até que hoje em dia se percebe que o Estado ele tem que administrar a sociedade, mas ele tem que deixar o setor privado livre para gerar riqueza, porque quem gera riqueza do país é o setor privado. Então, por isso que o Estado ele permite que o setor privado ele se aposse de determinados bens, para que eles, ao explorarem esses bens, eles possam gerar uma riqueza para si e para a nação. Professor, mas ele não gera só para eles? Não, porque a partir do momento que eles vão gerar a riqueza, eles vão contratar pessoas, então ele vai ter que dividir, ele vai ter que pagar impostos, então por isso que ele está gerando riqueza efetivamente para si, mas também para toda a nação. Então, por isso que você tem que entender que essa relação da propriedade privada com o Estado, ela existe e ela é presente, e ela está dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela começa a ser definida na Constituição e depois ela é trabalhada nas normas infraconstitucionais, principalmente nas normas legais, tá certo? Deixa eu ver aqui
essas questões, pessoal, só esclarecendo, essas questões administrativas vamos deixar para quando eu tiver depois da gravação, tá certo? Quando eu estou gravando, a gente eu vou tratar apenas das dúvidas que a gente tem da matéria. Depois a gente trata sobre essas questões administrativas quando eu finalizar, tá bom? Então, vamos retornar. Então, dentro dessa situação, você sabe que o particular, então, ele pode se apossar desses bens, ele vai ter direito a esses bens, contanto que ele possa explorar esses bens de modo a gerar a riqueza. Se o particular ele tem um bem e não gera riqueza, ele está ferindo a função social da propriedade. Então, por isso que o Estado ele pode fazer a fiscalização de como é que nós nos portamos em relação aos nossos bens. Por quê? Porque tem várias outras pessoas que não tiveram acesso aos bens e o Estado ele pode remanejar esses bens. Claro, fazendo a desapropriação, ou seja, recompensando pela perda daquele determinado bem. Mas se a pessoa não utiliza, não explora, ele está mostrando que ele não teria condições. Então, isso é intervenção estatal na propriedade privada. E o Estado também pode intervir na economia. Por que o Estado tem que intervir na economia? E aqui eu queria só lembrar para vocês, e quem quiser trabalhar mais um pouquinho isso daí, é só vocês lembrarem da situação pós-Revolução Francesa, né? Então, depois da Revolução Francesa, o Estado que foi formado é um Estado de direito, um Estado que obedece à lei, e na parte da economia, esse Estado, o que foi que ele fez? Vigorou a política do laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. Então, do liberalismo econômico. Então, deixou a economia, deixou o setor privado completamente livre para ele fazer o que ele quisesse. Mas com o decorrer do tempo, desses empresários livres, desse setor privado livre, esses empresários, esse setor privado, ele agiu bem ou agiu errado? Depois teve a Revolução Francesa. Depois teve a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, quando se criou as indústrias, e esses industriais passaram a contratar as pessoas, a contratação que eles fizeram foram contratações racionais ou foram contratações irracionais? Foram contratações irracionais, né? Ele chegou a contratar crianças. Foi irracional também, por quê? Porque as pessoas tinham escala de trabalho de 12 horas por dia, de 14 horas por dia, de 16 horas. Então, esses industriais, eles quase que escravizaram. Como era tanta gente desempregada, então ele tinha uma facilidade de mudar a mão de obra que ele não quisesse, então eles quase que escravizaram os seus trabalhadores. Então, quando se percebeu que o liberalismo econômico ele não dava certo, então teve que procurar outros modelos. Aí surgiu o neoliberalismo, onde o Estado ele não deixa totalmente o setor privado totalmente livre, ele fiscaliza e intervém quando necessário, quando ele vê os pontos errados, né? E ele age para exatamente corrigir esses pontos errados. Surgiu o Estado social, onde o Estado ele se apossa desse capital, né, ou dessa possibilidade de geração de riquezas, e ele mesmo passa a explorar e tentar dividir entre as pessoas. Então surgiram vários modelos. Mas o fato é que a economia ela não pode mais ficar totalmente livre. Então por isso que o Estado ele tem direito de intervir não só na propriedade privada, porque às vezes as pessoas elas não utilizam seus bens ou exploram seus bens da maneira correta, ou até mesmo não utilizam, como também na questão da economia. Por quê? Porque os players, as pessoas que estão dentro da economia, nem sempre elas respeitam uns aos outros, ou respeitam o Estado. Então, por isso que o Estado ele tem que ficar intervindo exatamente para forçar todo mundo a jogar o jogo da maneira correta, ou seja, a agir da maneira correta, dentro da economia dessa situação tão dinâmica que é exatamente a economia de um país. Por isso que nós temos, por exemplo, na questão da atividade econômica mesmo, nós temos o famoso CAD. Alguém já ouviu falar do CAD? Não? Ninguém ouviu falar do CAD ainda? Eu coloquei, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e aí forma a sigla CAD. Então, o que acontece? Vamos ver o seguinte. Vocês acham que uma empresa só ela pode dominar todo o mercado?
Por exemplo, no setor, digamos, de proteína, que a gente teve há pouco tempo aí, uma empresa querendo dominar o mercado no Brasil e no mundo, né? Vocês acham que a gente ficar a mercê somente de uma empresa, ou seja, comprar proteína, carne de gado, carne de frango, pescados, ficar toda a proteína nas mãos de uma só pessoa? Vocês acham isso correto ou errado? Professor, eu acho errado, né? Porque vai ter monopólio no mercado. Exatamente, porque você tem um monopólio. E qual é o problema do monopólio? Abuso de preço. Exatamente. Essa empresa, ela vai fazer o que ela quiser, porque ela é a única fornecedora. Então ela acaba fazendo somente aquilo que ela quer. E aí o que é que acontece em relação às outras pessoas? A população em geral são prejudicadas, né? Então por isso que esse Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele vai analisar as atividades econômicas feitas pelas várias pessoas que estão no mercado, pelos players do mercado, e avaliar se eles estão agindo de maneira correta ou não. Porque se ele avaliar alguma política ou alguma atividade que está sendo prejudicial à sociedade, ele intervém. Um exemplo, e você pode consultar na internet. Anos atrás, muitos anos atrás, tinha uma marca chamada Colinos. Vocês já ouviram falar dessa marca, Colinos, de pasta dental, de creme dental? Não. Por quê? Porque essa Colinos, ela quase que conseguiu dominar todo o mercado. Então, o CAD, vendo a situação, e aí vocês hoje em dia têm acesso na internet, você pode ver no YouTube, tudo mais, explicações em relação a isso, como ela estava quase dominando o mercado, o CAD disse, olha, como você está dominando, você vai ter que utilizar outra marca, porque as outras têm que ter condições de concorrer no mercado. E aí, hoje em dia, essa marca Colino, salvo engano, ela se chama de Sorriso. E aí eles não conseguiram manter a mesma situação. Quando, por exemplo, duas empresas grandes, uma empresa grande vai comprar outra empresa grande para dominar um determinado setor, o CAD ele entra na situação. Então, quando a LAN comprou a TAM e formou a Latam, teve que passar pelo CAD para o CAD ver se a Latam iria quebrar as outras empresas brasileiras. Então você tem esse Conselho de Defesa Econômica exatamente para isso, para ver se aquelas ações dos empresários elas não vão prejudicar o mercado ou aquele determinado setor. Por quê? Porque o ideal seria a livre concorrência, porque a livre concorrência ela mesma estabelece a situação dos preços. E tem o CAD para a atividade econômica e tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para o sistema financeiro, principalmente para as bolsas de valores, né? Diz respeito à atividade da Bolsa de Valores. Aí você tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, avaliando. Por quê? Porque o particular ele vai sempre querer enriquecer, a qualquer custo, fazendo bem ou não às outras pessoas. Então, cabe o Estado ele fazer as intervenções e dizer, ó, isso daqui você pode fazer, isso daqui você não pode fazer. E se você fizer, eu vou te dar uma multa altíssima que é para você quebrar, para você aprender a respeitar os outros, aprender a respeitar o Estado e os outros. Então, por isso que você tem essa situação também da intervenção estatal no domínio econômico. Pessoal, mas como a intervenção estatal no domínio econômico é uma coisa muito específica, que só são feitas por esses órgãos específicos, e é um tema bem mais complexo, eu quis falar para vocês, mas isso não vai ser esmiuçado nesse nosso tema, tá certo? A gente vai se concentrar na intervenção estatal na propriedade privada. Por quê? Porque é aquilo que vocês, como futuros bacharéis em administração pública, são as situações que vocês vão lidar mais com o decorrer do tempo. Então, como vocês vão lidar mais com essas circunstâncias, então a gente vai tratar mais desse tema, tá certo? Que é aquilo que é mais trivial. Para vocês trabalharem com a intervenção no domínio econômico, vocês deveriam fazer concurso ou trabalhar em alguma atividade que tivesse relação com essas situações específicas. Então, como elas são muito específicas e são excepcionais, por isso que a gente vai ver aqui aquele assunto que é mais geral. Entendido? Agradecer o retorno, viu?
Então, por isso que a gente tem exatamente agora que analisar a intervenção estatal na propriedade privada, tá certo? E aí, só deixando registrado também, eu estava olvidando que o que é que o Estado ele pode fazer em relação à economia do país? Eu já coloquei aí para vocês, né? Ele pode fazer o fomento, a regulamentação e as intervenções. O Estado ele pode fazer essas três coisas: fomento, regulamentação e intervenções. O que é que sabe? Quem sabe me dizer ou quem saberia me explicar o que seria essa atividade de fomento do Estado? Bom dia. Do meu ponto de vista, fomento, né, vai ser aquela atividade em que o Estado vai subsidiar, não é, as empresas privadas para que elas possam ter êxito no mercado, né, subsidiar nesse âmbito. Ok. Você tá no caminho certo de entender que é um apoio, né? É um aporte que é feito. Então, o fomento é exatamente isso. O Estado ele vai fazer um investimento. Ele vai investir numa determinada área, num determinado setor. Por quê? Ou porque aquele setor ele percebe que pelo mundo está se desenvolvendo e ele vê que o país ele não pode ficar para trás, então ele vai lá e investe. Ou também porque ele está vendo novas opções e ele vai fazer determinados investimentos, ou para fortalecer, está vendo que aquele determinado setor ele está enfrentando dificuldades, então como o setor está enfrentando dificuldades, ele vai dar um aporte. Então, na verdade, o fomento são políticas de estímulo. Agora, esse estímulo ele pode vir por diversas ações e por diversas finalidades. Mas o Estado, no caso, os gestores, eles percebem que tem que fazer aquele estímulo. Ou seja, que eles têm que estimular determinado setor, determinada situação, para que você consiga, ou que aquele determinado setor, ele consiga se desenvolver. Então aí ele faz as chamadas políticas de fomento. A maior parte das políticas é exatamente essa, é quando ele investe dinheiro, né? Quando ele entrega capital. Mas podem vir de diversas formas, tá bom? O que seria a regulamentação? Professor, é estabelecer as normas de funcionamento, nesse caso, né, das empresas, para que não possam exagerar, né, ou seja, abusar dos preços e criar aquelas manobrinhas, né, a fim de tirar proveito. Muito bem. Então, a regulamentação é você organizar, você criar normas para organizar aquela determinada atividade. Ótimo. Porque lembre-se o seguinte: a economia, você está se referindo ao setor público ou ao setor privado do país? Setor privado. Muito bem, setor privado. E em relação ao ordenamento jurídico, ou seja, em relação ao direito no setor privado, como é que ele funciona? O setor privado faz tudo aquilo que a lei não proibiu. Muito bem. Mas não coloque só a lei, não, coloque o direito, no O sentido de todo o direito nesse ordenamento caso. jurídico, porque a gente tem norma jurídica não somente a lei, a gente tem a Constituição, a lei, os princípios gerais do direito, a doutrina, os costumes, a jurisprudência. Então, é um conjunto de normas jurídicas, tá bom? Eu sei que tem muito autor que fala lei, mas você não pode resumir somente a lei, tá bom? Então vamos Ok, lá. professor. Obrigado. É exatamente por isso. Perceba que no setor privado ele pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelo direito. Então ele tem uma liberdade muito grande. Então, como ele tem uma liberdade muito grande, ele tem mais chance de errar ou de acertar. Aliás, ele também tem uma grande chance de quê? De acertar, mas ele também tem uma grande
Professor? Acho que a internet do professor travou, viu? Ainda não foi nem ontem, então, travou do nada. Bem, então, retornando aqui. A regulamentação ela vem exatamente dentro dessa situação. Como o setor privado ele tem esse alto grau de liberdade, então você precisa regulamentar exatamente para que a atuação do setor privado ela não venha prejudicar o Estado. Ou venha a prejudicar ou o Estado ou a maior parte das pessoas, por uma ação nefasta ou uma atuação errada do setor privado, geralmente do empresariado. Então, é isso que a gente precisa perceber. Então, por isso que o Estado ele vai regulamentar, e aí o que acontece? Eu coloquei entre parênteses a fiscalização, porque não adianta de nada você regulamentar e você não fiscalizar. Então, você tem que regulamentar e fiscalizar, por quê? Porque quando você perceber erros, as pessoas têm que ser punidas. Porque a partir do momento que as pessoas veem que não tem impunidade, elas vão passar a ter medo e a cumprir aquilo que é definido nas normas. Então, por isso que tem toda a regulamentação, ela tem que ser acompanhada da fiscalização. E por último são as intervenções, ou seja, quando a situação ela estiver drástica, quando a situação estiver muito complicada, aí o Estado ele vai ter que atuar. Aí é que você tem a chamada intervenção. Você vê que às vezes, quando o dólar disparou, o Estado intervém, onde ele, através do Banco Central, vai vender dólar no mercado, né? Então ele consegue regular, ele não vai estar regulando todo o tempo, mas quando as situações estiverem graves, aí ele vai e regula o mercado. Então, isso daí são as chamadas intervenções, que são feitas de acordo também com a legislação, porque o Estado, diferentemente do setor privado, ele só pode agir do jeito que está na lei. Então, quando ele regulamenta, ele serve para limitar o Estado, mas ele também serve para dizer o que é que o Estado vai fazer naquelas várias situações que ele está regulamentando. Entendida essa relação do Estado com a economia do país? Sim, professor. Agradecer o retorno. Pronto. Então, visto essa introdução, uma vez que a gente está ciente dessa introdução, a gente vai passar a analisar, como eu disse para vocês, a intervenção na propriedade privada. E para que a gente entenda a intervenção na propriedade privada, a gente vai entender exatamente essas 6 modalidades: a servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária, a limitação administrativa, o tombamento e a desapropriação. Por quê? Porque cada uma delas tem os seus aspectos que se diferenciam umas das outras. Então, por isso que a gente precisa acompanhar cada uma delas. Vocês vão perceber que na esfera onde vocês atuarem, ou seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, vocês vão ter contatos, pelo menos com algumas delas. Então, como vocês vão ter esse contato, por isso que é importantíssimo que a gente veja de uma maneira mais aprofundada exatamente cada uma dessas modalidades, tá certo? Então, pergunto a vocês, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Professor, então, se o governo federal intervisse agora no preço da alta, né, excessiva da gasolina, que dispara de uma semana Você para podia outra, né? só... eu estou aqui com o volume máximo. Você podia só aumentar o seu volume, por favor?
Tá no máximo, professor. Escutou agora? Tá escutando? É porque eu não estou conseguindo ouvir. Pois eu vou colocar no chat. Eu acho que o problema está no dispositivo do professor. Nós conseguimos ouvir. Tá todo mundo com a voz baixa. Espera aí. Fale de novo. Estou querendo saber se o governo federal intervisse, né, nessa alta da gasolina excessiva, que dispara de uma semana para outra, né? Conseguiria conter e regular mais o preço no mercado? Consegui escutar, professor? Entendi. Você está falando aí sobre a situação do problema dos combustíveis, né? Em geral. Sim, a Em relação combustível. a essa situação dos combustíveis, nós temos um problema. Por quê? E é um problema que eu acho que não vem só desse governo. E aí eu não vou dizer o problema da Petrobras, de toda aquela corrupção que ocorreu na Petrobras. Mas o governo brasileiro, ele tem a possibilidade de fazer um planejamento. E aí o que é que acontece? Realmente o petróleo, no que diz respeito a petróleo, ele tem um valor internacional. Se você perceber, esse valor internacional, ele está subindo. Outra coisa, esse problema do petróleo está acontecendo só no Brasil ou ele é mundial? Ele é mundial, porque há alguns tempos a Europa também estava com o mesmo problema. Eu não ouvi. Sim, O problema do professor. petróleo, ele é só no Brasil ou ele é mundial? Tipo, eu falei que acho que é mundial, né? Porque alguns tempos atrás, quando eu vejo jornal, né? A Europa também estava com o mesmo problema do petróleo. Exatamente. Exatamente. Então, o grande Acho que problema é sim, que a também. mídia brasileira. Pode falar, podem falar. Sim, professor. Eu dizia, por exemplo, que também mesmo em África também está com o mesmo problema, Angola, né, até a Nigéria. Então é um problema mesmo assim mundial. Pronto. Mas o que acontece? É, não estou justificando o presidente, mas o presidente, ele também tem os seus erros. Mas o problema é que ele, de tanto bater na mídia, a mídia agora quer bater nele por qualquer coisa, né? Se ele espirra pro lado, quer e sem querer respinga uma criança, ai, porque ele fez isso daí, porque ele queria infectar a criança, porque ele tá doente, ele quer que a criança doença, quer que a criança morra. Então, o que eu tô colocando para vocês é, não acreditem na mídia. Vejam o que é que existe na maior parte do mundo. O mundo está sofrendo uma crise de petróleo. Então, essa situação do petróleo ela é mundial. Aí você pode chegar e dizer, então quer dizer que infelizmente a gente vai conviver com esse problema do problema do abastecimento? Não estou dizendo isso também para vocês, tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é, o governo brasileiro também errou. Então, por um lado, infelizmente, eu digo isso porque eu também estou sofrendo com a situação, explica-se. Mas, por outro, o governo brasileiro ele errou. Por quê? Tem como um Estado ele se organizar em relação a isso? Tem. Como? Ele fazer um planejamento e ele criar um fundo. Então, aquele determinado valor do combustível, quando ele está baixo, todo mundo está contribuindo no fundo. Quando o valor estiver alto, você pode pegar um subsídio desse fundo para exatamente isso, para que você não tenha tantas oscilações no preço. Então, o governo não se organizou? Não. Mas o problema é só desse governo? Não. Ele já vem de vários governos passados, de uma falta de planejamento de uma política pública para os combustíveis. Tá certo? Então, primeiro é isso. Porque você tem como você criar mecanismos para você tentar diminuir essa oscilação? Tem. Isso tem. Não tem para onde fugir. Então, esse governo também errou? Errou. Não errou sozinho. Ele também errou. Tá certo? Ponto. Segundo, agora esse agravamento aconteceu por questões mundiais? Aconteceu por questões mundiais. Aí não é culpa dele.
Então, ele tem parte da culpa, mas não é como as pessoas estão querendo vender hoje em dia, que é toda a culpa. Tá certo? A outra situação também. Então o problema é só do governo federal? Não. O problema também é dos governadores. Por quê? Quando você roda na cidade, você encontra todos os postos com o mesmo preço de combustível ou tem postos diferenciados? Valores diferenciados, quando você roda por aí. É diferenciado, né? Valores diferenciados. Mas você sabe o que é que o governo estadual ele faz? Vocês acham que o governo estadual ele cobra o imposto só depois que ocorre a venda nos postos ou ele cobra quando chega a gasolina no posto? O que é que vocês acham? Eu acho que tributa nos dois, não? Ele tributa quando a gasolina chega no posto. Então a gasolina chegou no posto, não interessa o valor que o posto vai praticar. O governo, vocês acham que ele coloca, ele vai dizer que o posto ele vai vender a gasolina mais barata ou mais cara? Mais cara. Ele bota mais cara. Então quando ele bota mais cara, o valor que ele vai colocar do imposto, o percentual que ele vai estabelecer, é um percentual mais caro ou mais barato? Ele vai colocar mais dinheiro, porque se, digamos, a média hoje em dia do combustível é R$7, ele vai dizer que todo posto de combustível vai vender a R$7. Mas como ele está cobrando quando a gasolina está chegando, e se o dono estiver enfrentando um problema e fez a R$6,95? Não interessa. Ele pagou o imposto para o Estado a R$7, mesmo que ele venda a R$6,95. R$6,90, ele está pagando o imposto a R$7, que é aquilo que o governo está dizendo, está impondo a todo mundo. Outra coisa, você está vendo aí o governador que disse, eu não aumentei um centavo, não aumentei um centavo. Realmente ele não aumentou um centavo. Por quê? Esses valores, eles são estabelecidos como, pessoal? Eles são estabelecidos em percentual. Aí o cara chega com a cara mais lavada do mundo e diz, eu não aumentei um centavo. Meu amigo, você estabelece em percentual. 10% de 6,50 é 65 centavos. 10% de R$7 são 70 centavos. Realmente você não fez nenhuma lei para aumentar a alíquota. Mas o percentual tá fixo, o percentual é fixo, mas o valor que no final ele cobra é aumentado ou não é? É. Por isso que eu estou colocando para vocês. Pessoal, aqui vocês estão vendo que eu não estou nem defendendo o presidente e nem defendendo os governadores. Porque para mim todos eles são políticos. E aqui eu vou voltar a falar para vocês. Não tenham político de estimação. Não tenham. Só porque o político ele chega na frente das redes sociais, fala manso, baixinho, dizendo que está fazendo bem para vocês, vá analisar. Político não tenham de estimação, porque não tem político bonzinho. Cada um faz o que é melhor para eles. E a população que se exploda. A população que aguente. Então, o problema atual do combustível não é só do governo federal. Tem problema do governo federal? Tem. Da administração atual? Também. Porque se antes agiam errado, eles já não prepararam o Estado para o certo. Também tem da administração atual. Mas também os estaduais também têm muito problema. E não estão ajudando. Pelo contrário, para eles, quanto pior, melhor. Mas o problema é, enquanto a oposição está trabalhando para o pior, melhor, quem é que está pagando o preço? Somos nós. Toda a população. Então, por isso que eu digo, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês. Então, você tem a mentira e ela tem gradações. Você tem uma mentirinha, que a pessoa, quantas vezes a pessoa que ouve a mentira nem percebe que é uma mentira. Você tem a mentira deslavada, quando você sabe que aquela pessoa está mentindo, mas você, por uma questão de educação, não vai confrontar com a pessoa. E você tem os políticos, que mentem descaradamente. Mente descaradamente. Então, não acredita em político.
Por isso que eu volto a dizer, não tenham político de estimação. Não tenham, porque político, ele quer satisfazer os interesses dele. O povo que aguente, que se exploda. Consegui responder a sua pergunta? Eu acho que foi a Irla, né, que perguntou. Sim, professor, consegui. Desculpe, mas é porque eu estou vendo meu país ter tanta discussão, o pessoal discutir tanto por conta de político, e o pior é que esses políticos não estão nem aí para essas pessoas. Não estão nem aí. E a pessoa se matando por essas pessoas, por esses políticos. Político nenhum merece que você vá se intrigar com um parente seu. Porque na hora do aperto, quem é que vai te socorrer? É o político ou é o parente? O É o teu, parente. é o teu parente. Então, político nenhum merece que você brigue com seu parente por conta dele. Porque esse político não vai fazer nada por você. O teu parente, sim, ele pode fazer por você. Pode te socorrer no momento que você precisa. Então, pessoal, vamos deixar de ter político de estimação. Vamos deixar de ter político de estimação. Eu peço, pelo amor de Deus, deixem de ser ludibriados, de ser enganados por essa classe que ela não merece. Não merece. De 0 a 100, eles merecem menos 100 de confiança. Menos 100. Menos 100. Pelo amor de Deus. Não é porque o cara chega na frente com vozinha baixinha, querendo enganar vocês, que vocês têm que acreditar, não, pessoal. Desconfiem. Com um político, desconfie de tudo. De tudo. Tá certo? Desculpa aí, é porque realmente eu tô vendo a situação do país se acirrar e o pessoal brigar por coisa que eu não acho importante. Só porque, defender X ou Y. Meu amigo, X e Y, se você pegar, a essência é a mesma. A essência é a mesma, infelizmente. Tá certo? E você falou certo, Flávio. Às vezes nem os parentes conseguem ajudar a gente mesmo. Então, é a gente prezar aquelas pessoas que estão do nosso lado e não é por essas situações que a gente vai se indispor com elas. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Ok.